Olá, uma ótima noite. Deus abençoe a sua vida. Você vai conhecer a história de uma pessoa que dividia o prato de cocaína com a própria mãe. Uma história que parecia ser impossível ter um final feliz, mas ela se tornou diferente a partir do momento que usaram a sua fé. Acompanhe. Uma palavra mudou a minha vida. Um dia eu ouvi da minha tia: esse daí vai ser um bandido. Essa palavra, ela entrou na minha mente, ela ficou dentro do meu ser. Como a maioria das crianças, eu era uma criança normal. Eu estudava, na minha adolescência eu passei a trabalhar. Eu tinha um sonho, como a maioria das crianças e adolescentes, de ser um jogador de futebol. E eu me dedicava para isso. Só que na adolescência, eu, envolvido com amizade, eu conheci o álcool. Passei a beber, depois conheci o cigarro, depois conheci a maconha. E aquela palavra se cumpriu. Esse local aí é uma favela lá de Salvador, um local chamado Lessa Ribeiro. E aí eu comecei a minha trajetória no crime. Assaltava praticamente todo dia. Abandonei o trabalho, abandonei a escola e eu me aprofundei na criminalidade. Eu me tornei um jovem mau. Eu passei a gostar de ser mau. Eu passei a gostar de fazer maldade. E devido a esses crimes que eu estava cometendo, eu cheguei a ser detido pela polícia. E eu saía dali pior. Saía pior com aquela sensação de poder. Me relacionava com uma mulher, não dava certo, me relacionava com outra. E a minha vida, ela era uma vida vazia. E o meu desejo pelas drogas foi tão grande, era tão grande o meu desejo pelas drogas, que eu fumava maconha praticamente o tempo todo. Eu virei um dependente da maconha. A sua família, a sua mãe não falava nada, não fazia nada? A minha mãe até tentava, mas ela usava drogas junto comigo. A minha mãe cheirava cocaína junto comigo. Eu lembro que eu dividia a cocaína no prato, cheirava e passava o canudo para ela, e ela passava de volta para mim. O meu pai, a mesma coisa. Eu cheguei a fumar maconha com meu pai. Inclusive, nesse dia aí, nós estávamos bebendo junto, usando droga, e ela falava assim: é melhor usar aqui dentro de casa do que ir para a rua, porque ela via que a qualquer momento eu poderia morrer. Eu passei a gostar de ser um jovem maldoso, a ponto das pessoas olharem para mim e eu sacar a arma e querer atirar. Agredia as pessoas, batia nas pessoas, já atirei em pessoas sem motivo. E essa era a palavra que corria na boca dos bandidos que andavam comigo. A gente falava: nós vamos juntos até o final. Até que um amigo meu, que era um dos chefes, vamos dizer assim, ele acabou sendo assassinado em uma briga do tráfico. Naquele dia ali eu escapei da morte. Eu morava junto com uma pessoa, com uma mulher, e a minha sede de vingança foi muito grande. O cara que assassinou ele acabou indo embora de lá, e eu fui para casa de alguns familiares para ver se aquele cara voltava para aquela localidade para me poder vingar o meu amigo. Foi quando veio o pensamento na minha cabeça: por que você não vai para Brasília? Fica em Brasília 3 meses. Meu pai já morava aqui em Brasília. Chegando aqui, eu também passei a usar droga aqui em Brasília com o meu pai. E a minha vida foi assim. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu pensava que eu ia ser aquilo ali pro resto da vida. E nesse período, o meu pai, ele me chamou para ir na Universal. Apesar dele estar afastado, e ele me convidou para ir na Igreja Universal. A princípio, eu fui para fazer companhia para ele. Fui para fazer companhia, cheguei em casa, mantinha a minha rotina de drogas, do mesmo jeito. Passei a trabalhar com ele, já não roubava mais, já não traficava mais.
Só que a sede de vingança ainda existia dentro de mim. Só que, chegando aqui e frequentando as reuniões, a voz de Deus, ela foi falando comigo. E quando eu cheguei na igreja, o FJU me abraçou. Aquilo fez toda a diferença. Eu me senti importante, eu me senti valorizado. E eu sempre gostei muito de futebol, de esporte. Foi aí que eu comecei a participar do projeto do esporte. Através do projeto do esporte, eu comecei a frequentar o Algo a Mais. E teve uma palavra que mudou também a minha trajetória. Está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu era esse louco. A palavra de Deus, ela sufocou aquela palavra negativa que eu tinha escutado na minha infância. E essa palavra de Deus, ela cresceu dentro de mim. E aí eu fui desejando, aos poucos, ter uma vida diferente. Mesmo pensando que não era possível. Pensando que eu tinha nascido para o crime. E eu passei a trabalhar com meu pai. Eu passei a ir para a igreja, não só para fazer companhia para ele, mas porque eu queria uma mudança de vida. E eu lembro que eu fui no banheiro do trabalho, do local onde eu estava trabalhando, e eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus, olha Deus, eu largo os vícios, eu largo a maconha, a partir de hoje eu largo tudo que te desagrada, mas o Senhor vai ter que mudar a minha vida. E eu estava decidido, porque assim como eu era decidido para o crime, eu também entendi que eu tinha que ser decidido para Deus. Eu passei mais nas reuniões, eu queria ir na igreja todos os dias, porque passou a me fazer bem. Até que veio a fogueira santa de Israel. Eu entendi que eu precisava entregar minha alma. Eu entendi que eu precisava dar minha alma para Jesus, aquele que havia entregado a alma dele por mim. Então sacrifiquei a minha vontade. E eu subi no altar e eu entreguei todo o meu ser. Eu já desci dali diferente. Eu já desci dali sem aquelas vontades que antes eu tinha. E naquele dia eu não recebi o Espírito Santo, mas eu continuei na fé. Eu continuei buscando. Eu lembro que foi um período de muita entrega. Eu passei a orar mais. Eu passei a buscar na madrugada. Foi aí que veio a proposta de uma vigília para quem queria o Espírito Santo, às 3 horas da manhã. O pessoal da nossa igreja se reuniu, o FJU, com todo o FJU, e nós fomos para essa vigília. Assim como eu dava um jeito para o crime, eu dei um jeito para chegar naquela vigília. E foi o melhor dia da minha vida. Naquele dia eu me derramei para Deus. Eu rasguei a minha alma, eu fui sincero para Deus. Eu não queria ser mais assim. E foi quando o Espírito Santo ele veio sobre o meu ser. A alegria tomou conta de mim. Uma paz, uma certeza muito grande de que Deus ele era comigo. E eu fui seguindo a minha vida, trabalhando, indo para a igreja, só que agora cheio do Espírito Santo. Só que apenas ir para a igreja e falar de Jesus ali nos meus tempos livres, que eram os finais de semana, não era o suficiente. Dentro de mim tinha uma cobrança. Eu precisava fazer mais. Eu precisava levar para as pessoas esse Deus que me salvou. Eu já não queria mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Foi quando, em uma reunião, eu ouvi o homem de Deus, ele falando sobre o altar, sobre a importância de homens de Deus no altar. E aquilo mexeu comigo, aquilo ardeu dentro de mim. Foi quando eu entreguei totalmente, não só a minha vida, mas o meu corpo também para Deus. E eu decidi fazer a obra no altar, por um chamado do Espírito Santo. E olhando para trás, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu passei a me dedicar na obra. Depois de 1 ano de obreiro, eu fui levantado como pastor auxiliar. O altar de Deus me deu tudo. O altar de Deus me deu paz, me deu alegria, me deu o Espírito Santo
e me deu uma esposa maravilhosa, a Renata. Agora em janeiro vai fazer 11 anos que nós estamos servindo a Deus no altar, casados, felizes. E eu digo para você, vale a pena a gente dizer sim à voz de Deus. Eu imagino, eu creio que se eu tivesse se tornado um jogador, tivesse vivendo os meus sonhos, eu não teria a felicidade que eu tenho hoje. Hoje a minha mãe já não tem mais vícios, o meu pai, que estava afastado também, voltou para a igreja. E hoje nós somos coordenadores do grupo do Sócio Educativo no Solo Sagrado, e a gente leva a palavra de Deus para os jovens, os adolescentes que estão cumprindo a medida socioeducativa, que estão no crime, nos vícios, como um dia eu estive. E o FJU me ajudou a me formar. Na verdade, me formou. Eu achei uma família que eu não tinha. Eu entendo hoje que Deus, Ele é o nosso Pai, né? A Igreja Universal, a nossa mãe, e o FJU na minha vida foi como um irmão mais velho. Se o Espírito Santo, Ele está te tocando, abra mão de tudo para você viver a vontade de Deus. E talvez seja esse o seu caso. Você está diante de um quadro considerado irreversível. Você não sabe o que fazer para ajudar o seu familiar que se encontra viciado. Ele já está chegando ao ponto de pegar o que tem em casa para vender. Você já não sabe mais o que fazer. Foram várias internações, tratamentos. Você é uma pessoa que chegou ao ponto de negociar com o traficante para conseguir salvar a vida do seu filho. Mas você ainda não tomou a decisão de ir para o altar. O Getsemane está preparado. Nós estamos nos últimos dias, numa reta final, onde nesse dia 31, na vigília da virada de ano, nós iremos terminar esse propósito, concluir esse propósito. E você não pode mais esperar. Venha, toma a atitude de estar conosco nesse domingo, no domingo da gratidão, no último domingo do ano de 2025, onde nós estaremos agradecendo a Deus por esse ano, por tudo aquilo que Ele fez, por ter nos ajudado. E eu tenho uma certeza absoluta que muito mais Ele fará. Vamos estar nesse domingo às 9 horas da manhã, e você é o nosso convidado todo especial a fazer isso que essa mãe fez, a fazer isso que eles fizeram, a alcançar a mesma mudança, o mesmo resultado que eles alcançaram. Deus pode e Ele vai fazer na sua vida. A partir do momento que você se esvaziar de si e tomar a decisão de se encher de Deus. Vamos ao intervalo que fala do Getsemane, dessa caminhada da fé, e já voltamos. A batalha espiritual começa onde ninguém vê. Havia uma guerra no Getsemane. Sem soldados, sem exército. Mas foi a guerra mais importante de toda a história. Nos pensamentos de Jesus, uma batalha. Em seu coração, o sentimento, a vontade de desistir. Mas ali, ele resistiu ao que tentava dominá-lo e se rendeu à vontade do Pai. O início da derrota do mal começou no Getsemane, na decisão de Jesus de se esvaziar de si e se submeter à vontade de Deus. E essa guerra se repete na vida de todo ser humano. A guerra do mal que tenta usar o sentimento humano contra o bem que se alia ao espírito humano. O Getsemane mostra que a derrota do mal começa com uma decisão: fazer o que é certo, em vez de fazer o que sente,
enfrentar o que quer dominar o seu interior e colocar tudo diante de Deus, se submetendo à palavra dele. Getsemane é o lugar onde a pessoa decide quem vai ocupar o seu interior. Sim, esta decisão é inteiramente sua. Deus não interfere. Ele apenas espera que você escolha certo. E essa decisão determina como vai ser o seu futuro e o resultado dessa batalha entre o bem e o mal dentro de você. Falando aqui de um final de ano, onde todo mundo está desejando para os outros boas festas, você que teve aí um Natal em família, você que está se preparando agora, preparando a sua roupa branca, preparando de repente a sua família, enfeitando as casas com luzes, para que você venha de fato ter um ano novo, feliz. Mas o que isso tem mudado na sua vida? Você vai conhecer a história da Thaís agora. Ela também que era uma pessoa que criava expectativas para um final de ano. Mas ano após ano a vida dela era a mesma coisa. Sabe quando foi que mudou? Quando ela decidiu terminar o ano dela com Deus e começar um ano com Deus. E essa mão que você vai receber, esse convite onde tem uma foto de uma mão, é um convite onde você vai fazer o seu projeto para as coisas futuras. O que você quer nesse ano de 2026? Está escrito, como você lê aqui no versículo, na própria mão, que Deus abençoou as coisas futuras. Olha aqui, você quer que Deus abençoe tua família, tua vida profissional, espiritual, saúde, casamento, em todas as áreas? Então Deus vai abençoar, mas coloque ele à frente. O profeta Isaías já disse: eis que irei adiante de ti, endireitando os teus caminhos tortuosos. O caminho do homem, ele pode ser reto aos seus próprios olhos, mas aos olhos do Senhor não. Talvez você fale a mesma coisa que você acompanhou aí nesse testemunho, o que você vai acompanhar agora. Ah, mas eu não faço nada errado. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não estou prejudicando ninguém. Mas você está se prejudicando a si mesmo. Você está prejudicando a sua família. Você está comprometendo o seu futuro. Tome a decisão agora, hoje, de se entregar para Deus e fazer exatamente como a Thaís fez. Acompanhe a história dela. Uma das coisas mais importantes é passar a virada do ano na presença de Deus, porque foi aonde a minha vida começou a mudar. A virada do ano, ela é maravilhosa, porque ali eu tô colocando a minha vida nas mãos de Deus, né? Eu tô dando o meu ano para Ele, eu tô iniciando na presença dEle, então eu tô colocando Ele acima de tudo, né? E ali também, eu priorizando Ele também faz dentro de mim uma mudança. E ali é onde eu sinto paz, onde eu consigo buscar, eu busco direção para minha vida, em tudo. Dezembro para mim não fazia sentido porque a forma como eu buscava amenizar aquela dor era em amizades, em bebidas, em drogas. Então eu tentava esquecer todo aquele ano jogado fora através dessas situações, porque não fazia sentido, né? Eu vivia o ano todo, mas quando chegava no final do ano não tinha feito nada. Então começava a vir as lembranças de que eu não havia conquistado nada, de que eu ainda continuava a mesma pessoa, que eu ainda continuava tendo brigas dentro da minha casa com a minha mãe. Então gerava aquela frustração, aquela tristeza dentro de mim, que não teve sentido. As pessoas normalmente usam a virada do ano para projetar, para planejar
os sonhos, os objetivos, só que eu usava para esquecer mesmo, porque eu já não acreditava em mim mesma, não acreditava nos sonhos, nos projetos. Então, para mim, a forma de eu amenizar aquela dor, aquela situação que eu me colocava de nunca projetar nada, era bebendo, era usando drogas, saindo, curtindo a noite com as minhas amizades. Era a forma que eu via para tentar amenizar. Então, para mim, realmente não fazia nenhum sentido eu planejar algo que não iria acontecer, porque eu já nem acreditava mais. Eu não acreditava nos sonhos que eu poderia ter, nos objetivos. Eu não acreditava em mim, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. E eu já estava cansada de tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu já não aguentava mais, né? Viver uma vida sem propósito, sem sentido. E eu realmente estava disposta, eu queria uma mudança, né? Foi quando eu recebi um convite para participar da virada do ano na presença de Deus. E eu realmente vi aquilo como uma oportunidade para que realmente ali viesse ter uma mudança na minha vida. Então, quando eu cheguei na igreja, ali eu já vi algo diferente. Eu já sabia que a mudança ia acontecer na minha vida. Então, eu sentei na primeira fileira, eu fiquei concentrada ali realmente em falar com Deus, em ter um momento ali de realmente me entregar. E durante a reunião veio o momento da oração e foi quando eu me lancei para Deus. Eu falei com Ele como se Ele realmente estivesse ali diante de mim. Eu fiz essa oração sincera e eu lembro que eu falei para Deus que eu não queria mais viver aquela vida. Eu já tinha sofrido muito desde a minha infância, então eu não queria mais o vazio, eu não queria mais aquela tristeza que eu sentia dentro de mim, a angústia, as noites que eu passava em claro, sem conseguir dormir à noite. Às vezes que eu tinha medo e diante dessa oração foi onde tudo mudou, né? Naquele momento eu já vi uma diferença dentro de mim, eu já tive paz, a paz que eu nunca tinha tido através de uma oração, né? Através daquele momento que foi simples, mas que eu realmente me entreguei ali para Deus. Foi a primeira noite que eu dormi em paz. Eu dormi bem, eu dormi leve. Eu realmente me senti segura. E hoje eu não abro mão de passar a virada do ano na presença de Deus por causa disso. Porque foi através dessa oração, desse momento que eu tive ali com Deus, que tudo começou a mudar. Que realmente eu me passei a ser segura, confiante, sabendo que Ele cuidaria de tudo, que Ele cuida. Então, quando vem os problemas, as dificuldades, quando vem os momentos difíceis, eu sei que Ele está comigo. Então, ali eu confio. Eu confio e Ele tem cuidado. Ele tem se feito presente na minha vida. Ele tem trazido essa paz para mim. Ele tem mostrado para mim os meus objetivos, os sonhos. Então, tudo Ele tem me guiado. Então, eu não abro mão de passar a virada do ano na presença de Deus. Nós estamos no jejum de Daniel, concluindo os 21 dias. 21 dias de consagração. Você pode hoje mesmo, ou nesse sábado, ou nesse domingo, que será o domingo da gratidão, ainda essa semana. Todos os dias temos realizado o batismo, porque é a semana do batismo. Pastor Caio, essa pessoa que deseja entregar a vida dela para Jesus, ela pode procurar ajuda. Isso mesmo, pastor Edilson. E muitas pessoas, elas colocam dentro delas aquele pensamento, ano novo, vida nova. E não há maior atitude, melhor atitude, aliás, que você possa tomar do que se entregar para Deus. E é o que está escrito na palavra dele, que quem crê, for batizado, será salvo. Então comece esse ano de 2026 se entregando para Deus de fato, de verdade, descendo as águas, sepultando assim a sua velha criatura, para que então você possa receber a nova vida que só Deus ele pode lhe dar. Você pode procurar a nossa Igreja Universal e assim tomar essa decisão, sem olhar para trás, mas uma decisão sincera e verdadeira de se entregar 100% a Deus. E é isso mesmo. O maior presente, vou me aproximar aqui de você. O maior presente,
a maior dádiva que uma pessoa pode receber é o Espírito Santo. É um novo nascimento. É a oportunidade de ser chamado de filho. Conforme nós estávamos falando ontem mesmo na igreja, quando o profeta, ele fala assim: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito, o temor para comigo? Ou seja, muitos chamam Deus de pai, muitos chamam Deus de Senhor. Você é uma pessoa que tem aí uma vida pela frente. Você tem muitos projetos para 2026. E nós vamos ter um imenso prazer de te dar uma folha como essa, ou escreva em uma folha de papel e traga que nós vamos colocar as mãos em cima desse projeto para Deus abençoar as coisas futuras e esse ano ser realmente como você espera, como você quer. Um ano repleto de felicidade, um ano repleto de alegria, um ano de paz, um ano de saúde, um ano de alegria para você, para sua família, um ano de realizações. É possível sim. Deus quer fazer isso na sua vida, mas não é uma obra do acaso. Existe uma distância entre o querer e o realizar. Entre aquilo que você quer e aquilo que vai acontecer. Sabe qual é? É a sua fé. É a sua confiança em Deus. Dê oportunidade para Deus fazer isso na sua vida. Participe conosco nessa vigília da virada de ano. Nós vamos iniciar a vigília às 10 da noite e vamos até meia-noite e 15. Você pode chegar antes, a partir das 9 horas da noite, vai ter uma transmissão do Coral do Templo e ali você vai ter a oportunidade de receber essa transformação de vida. Tá certo? Nós chegamos ao final do nosso programa, vamos unir a nossa fé juntamente com a Mary Martins e determinar a bênção de Deus para a sua família. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios tem tomado, tantos tratamentos tem feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você e a sua vida. Caso você queira entrar em contato, o nosso SOS espiritual está aí no rodapé do seu vídeo.
Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, é o endereço da sua felicidade, onde eu tenho a certeza que o milagre espera por você. E assim com ele, uma vida melhor. Até lá.